Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar aqui no texto da Cycle que fala sobre os últimos 4 anos da USDC. A USDC é uma das principais moedas, uma das principais stablecoins no mercado cripto, com paridade 1 para 1 com o dólar. Eles falam tanto de como é que foram esses últimos 4 anos, com algumas coisas também em relação ao que eles estão desenvolvendo para frente, o que é bem legal de ver, tá bom? Esse texto foi compartilhado pelo Maurício Magaldi em um dos grupos que eu estou com ele. Tá? Se você tem algum texto interessante que queira trazer aqui para eu comentar ou discutir, tem os links aqui embaixo dos canais, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, para você se inscrever e compartilhar isso com a gente, para a gente conseguir aí fazer uma comunidade muito integrada e com muita coisa, tá bom? Eu também divulgo bastante coisa nesses grupos aí, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Vamos lá? Esse é o texto, The State of the USDC Economy, como é que está o estado da economia do USDC. Tá? Eu vou deixar o link aqui também, como sempre, aqui na descrição, para quem quiser ir atrás e pegar isso aqui para acompanhar junto comigo aqui, tá bom? Ele começa aí falando um pouco, que eu diria até que é um pouco de propaganda da USDC, tá? Eu vou pular um pouquinho, tem até a mensagem aqui do CEO para a gente chegar na parte que eu acho mais importante. Tá, aqui o que ele fala, Ele fala aí com dólar aí com a velocidade da internet, Comenta um pouquinho que ele é sempre 1 para 1 com dólar, O que é um cash tokenizado, O que eles estão fazendo em termos de crime, E depois ele entra especificamente aqui no que é a economia do USDC e como é que eles estão fazendo um mundo aí mais inclusivo em relação a isso e também para frente aí 2023 para frente. Tá bom? Então a gente segue aqui, aí tem um monte de coisa aqui que interessa menos, mas assim, quando a gente coloca aqui esse primeiro tópico, que é o dólar aí na velocidade da internet, uma coisa que me chamou bastante atenção é que já teve 6,8 trilhões de transações online feitas com o USDC. É bastante dinheiro já, Apesar de que a gente vai ver ali que o USDC tem uma emissão muito mais baixa do que isso, na faixa, se não me engano, 50 milhões, ele tem um pouco para baixo, 50 bilhões, ele tem um pouco para baixo, a gente vai ver isso, mas ele já negociou 8,6 trilhões aí nesses acumulado. O mercado de câmbio mais ou menos negocia quase o dobro disso por dia, tá? Dia útil, Mas ele coloca algumas coisas importantes, que tá always on, always open, tá sempre aberto, 24/7, para você fazer operações de cash rápido, qualquer momento que você quiser, então centavos, valores pequenos, e pode ser um dinheiro programável também, que é uma coisa que ele vai endereçar mais para frente. Ele endereça aqui um pouco a parte do 1 para 1, que acho que é interessante, alguns pontos aqui que eu anotei, que ele fala que 80% das reservas de USDC estão em treasuries de 3 meses, curtíssimo prazo, altíssima liquidez e 20% em cash mesmo. Tá, então, assim, ele tem liquidez relativamente rápido para colocar 1 para 1 com relação ao dólar. E ele comenta para baixo também que já foi trocado não sei quantos bilhões já que foram feitos. Ele fala de auditoria aqui também, toda a parte de que dá segurança para a stablecoin dele, e que é super importante, A gente viu casos aí durante 2022, Terra Luna foi um dos principais, onde se acabou não tendo esse lastro e aí o negócio foi para o vinagre. Então, assim, é importante essa perspectiva de que tem lá, está auditado, são companhias terceiros, ele coloca bem colocado ali como é que é a auditoria e como é que é isso. A perspectiva do SDC, então ele vai sobre vários aspectos aqui. O primeiro que ele coloca é essa parte do aumento aqui do e-commerce, e pagamentos centralizados em devices, em celular, basicamente. À medida que você tem os pagamentos feitos via celular, então isso aqui vai favorecer uma moeda digital que está lá nesse ambiente de internet já, em detrimento, por exemplo, de cash, de dinheiro físico, que ele não trafega nesse cenário, Isso já é um mega trend, vamos dizer assim, há muito tempo. Ele coloca dados aqui que deve aumentar de 21% para 26% de todas as vendas do varejo até 2026. Tá? Então isso aqui é um aumento colossal, é muito dinheiro, é muito espaço aí para crescimento, e aí o USDC entraria como isso daí de forma fácil e boa. Tem um outro aqui que ele fala que é o caso de câmbio, Então, assim, é bem interessante esse caso de câmbio, que ele facilita muito, é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barato,
tem um artigo até um artigo acadêmico que eu comentei aqui a semana passada, eu vou deixar o izinho aqui em cima para quem quiser ver, que fala exatamente disso, fazendo câmbio entre o SDC e o EUR/C, né? Quais as eficiências, quanto é bom, como faz, etc. Para quem tiver interesse, vai lá no izinho que acho que vai bem legal esse artigo também. Tá? Fala também que o cash está perdendo volume, né? Cada vez menos gente utilizando cash, né, de papel, né? Isso aí já é uma tendência também, né? Ele fala aqui, ó, que em 2022 você teve uma facilitação do SDC, via o SDC, de 4,5 trilhões de transações só na Ethereum, só na rede da Ethereum, né? E que ele acha que ele estima que por volta de 2,7 trilhões, um pouco mais da metade, aí, 60%, foram relativos a smart contracts, né, tokens ou iniciativas de smart contracts, o que quer dizer que ele já entra aí nessa roda de dinheiro programável, né. Fala de economia também, né, que ele estima ali que por volta de 30 bilhões aí, né, tenham a ver já em 2022 com a economia real, né, então assim, que vai desde consumo de comércio digital até treasury services, ajuda humanitária, né, para alguns países em conflito. Ele lá embaixo fala um pouquinho até no caso da Ucrânia, né. Ele entra aqui que o SDC é o que ele chama de não especulativo, né, então assim, as pessoas não fazem o SDC ou não compram o SDC para especular, né, e que a grande maioria dos casos aqui envolvem um negócio para consumidor, um pagamento, né, comércio global, né, remittance, né, que é a remessa de moeda de um lugar para o outro, né, e ajuda internacional, além de contratos programáveis, né. Então assim, ele cita que isso daí não são atividades especulativas, que é um grande pedaço do que o SDC é utilizado. Aí vem a primeira figurinha, né, que ele compara, não sei se é muito fair comparar isso aqui também, né, mas ele compara o que a gente tem em circulação aí do M2 americano com o que a gente tem de circulação do SDC. Né? Lembrando aqui também que essa briga está aí com o CBDC, né? Então, assim, stablecoin via CBDC. Né? Não obrigatoriamente esse valor todo aqui, acho que os governos não vão deixar cair na mão de uma stablecoin única só, né? Porque é muito poder e tira muito poder da política monetária do país. Então, assim, as brigas de CBDC, eu acho que vão pegar um bom pedaço disso, mas de qualquer forma, estamos falando de 2,3 trilhões para 45 bilhões, né? É nada, né? Acho que até o gráfico aqui acho que não foi nem feliz, porque é muito, visualmente eu diria que parece muito menos do que está aí até. Tá? Seguindo aqui, ele coloca também a parte de Bitcoin em circulação, o que teve o preço do Bitcoin, né? O que você teve de USDC em circulação. Ele vem crescendo bastante em 2021 e 2022. Né, e durante 22 e 23 até caiu um pouco ali, mas ficando aí naquele patamar ali da faixa de 40 bilhões, entre 40 e 50 bilhões aí de USDC emitidos, né, mesmo no cenário onde o Bitcoin caiu aqui de, sei lá, 60 mil dólares para 20 mil dólares mais ou menos, que é o que está agora, né, ou seja, ele fala assim, isso aqui não são atividades especulativas, né, ninguém compra o USDC para especulação. Eu achei isso aí bem interessante. Isso aqui eu achei bem interessante também, que é a quantidade de transações que são feitas de USDC de wallet para wallet, né? Peer-to-peer, de pessoa para pessoa, né? Mais ou menos 15% das operações de USDC são de wallet para wallet, né? Então isso é bem interessante, não vão via exchanges, né? Então assim, eu achei isso bem interessante, um número bastante alto. Ele fala que isso daqui são atividades comerciais, você pode supor que são atividades comerciais, porque está saindo de uma pessoa para outra, né? Você não está saindo para um business, etc. Para uma outra coisa que poderia ser para especulação, como indo por uma exchange, etc. Tá? Isso eu achei bem interessante. Ele cita aqui um ratio que ele fez aí do volume tradeado de determinado ativo contra o que você tem de oferta desse ativo. Né? Então, assim, ele pega aqui a parte do dólar, por exemplo, quando você tem de M2 americano contra o volume de FX, de câmbio, de ações e de títulos públicos e privados negociados. Né? Então, assim, no caso do dólar são 20% mais ou menos, né, que é negociar o volume sobre o que você tem de total de ativos. No caso do USDC é 10%, é metade.
Quando você pega o mesmo volume para as outras stablecoins aí, né, o BUSD e o USDT, esse valor é muito mais alto, né, o que ele sugere aqui que elas são mais utilizadas para especulação, né, e para trade mesmo, não comercial, não que envolva um produto ou serviço, do que alguma coisa que envolva um produto ou serviço. Tá? O volume, um pouco da capitalização, né, e o volume de USDC, meio que o range é bem grande aqui, mas não altera muito, né? O volume e a capitalização também ali em cima também meio estável aí durante principalmente 2002. Caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, mas nada muito muito grande. Essa outra parte aqui ele vai falar de como é que eles estão atuando na parte de crime e compliance, né? Então assim, eles citam uma plataforma que eles lançaram em fevereiro de 2022, que é essa Trust, né, que é uma plataforma interna deles, que é bem legal, e ele fala sobre algumas coisas que isso daqui foram soluções do Trust que eles fazem, né? Então, assim, eles não têm uma guarda dos dados de pessoais centralizado, né? Isso é descentralizado. Eles têm forma aí de ver ownership, isso aqui é bem legal, né? Ele tem um mecanismo que ele recebe das exchanges uma prova de que aquele endereço é daquela exchange mesmo e daquele cliente antes de mandar o dinheiro, né? Uma forma de checar isso é bem interessante, e algumas coisas em relação à lavagem de dinheiro aqui, que é o AML. Tá? Outro ponto também que eles falaram de desenvolver nesse sentido, e que esse eu achei bem interessante, né, é uma plataforma descentralizada de identidade. Né? Isso aqui é bem legal com uma empresa chamada Verites, tá? Que eu desconhecia, não conheço. Tá aqui na lista para dar uma olhada depois mais sobre ela. Tá? Mas ela verifica a parte de identidade, que é uma coisa espetacular aqui quando a gente vê para frente. Ele até cita aqui, ó, do lado de cá, né, que a verificação descentralizada de identidade é o Holy Grail, né, o santo graal aí do Web 3.0, né, e vem discutido bem desde o começo da internet. Né, e ele acha que esse caminho deve seguir, e por isso esse investimento na Verite e fazer isso daqui. Essa é uma solução bem interessante. Ele cita aqui um pouquinho do efeito do Tornado Cash, né, que é uma coisa bem discutida na comunidade cripto, né, porque assim, a USDC, por ser uma stablecoin centralizada, ela sofre de poder ela pode e fez até alguns endereços, ela bloqueou dentro do USDC. Tá? Então assim, ele cita um pouquinho disso, essa discussão aqui. Ele comenta que na visão deles, a USDC ou qualquer stablecoin tem que ter uma visão legal e tem que ser alinhada com o legal, né, com o regulado, né? Então ele acha isso favorável e é muito bom. É muito discutido isso aí na comunidade, principalmente nos mais libertários, né, sendo um tipo de censura, esse tipo de coisa. Tá? Mas ele vê pelo lado de, cara, a gente precisa controlar a ML, precisa controlar terrorismo, né? Então assim, e a gente tem que cumprir, porque a gente é regulado com toda a regulamentação. Tá? Então é isso que ele comenta, e fala aqui de que também inclui algumas sugestões aqui mais para a economia americana, de algumas coisas que poderiam ser melhoradas ou que deveriam ser observadas nesse sentido pela regulamentação americana. Tá? Vamos lá para o SDC agora, que é o foco desse report que eu achei mais interessante. Né? Então, assim, ele cresceu de 0 para 45 bi em circulação em 4 anos. Né? Assim, é bastante grande. Né? Quando ele foi lançado, ele estava em 30 exchanges. Né? Hoje ele está em 8 blockchains. Né? Então, assim, com volumes e coisas bem interessantes, né? Ele é uma das principais, é a principal moeda digital em 10 blockchains, né? Ele pode ser usado aí para remessa e recebimento em mais de 190 países, né? Porque ele tem aí o suporte de vários wallets em vários países. Então, em 190 países hoje você consegue negociar ou ter o SDC numa wallet local. Ele fala aqui de alguns produtos também na indústria de game, por exemplo, o X-Infinity, o NBA Top Shot e vários outros aqui que usam o SDC integrado às suas plataformas. E essa parte aqui de baixo que eu achei mais interessante também, que são com quem ele está fazendo parcerias estratégicas. Né? Robinhood, Stripe, Twitter, né? E está olhando agora, isso já tem, e está olhando agora com Checkout.com, Mastercard, Visa, WorldPay for FIS, que é uma das grandes aí na parte de processamento de cartão de crédito. Né? Então, ou seja, basicamente integrando aí o mundo regulado com esse mundo aí de Web3 de cripto.
Ele comenta aqui um pouco das velocidades, achei volume e velocidade de cada blockchain, isso que eu achei bem interessante, né? Então, assim, uma transação de USDC na rede Ethereum demora em média 180 segundos, que dá mais ou menos 3 minutos e custa 50 centavos. Tá, é uma blockchain muito mais robusta, muito mais poderosa, muito mais antiga, né? Então, mas demora aí por volta de 3 minutos. Quando a gente vai para o que a gente chama das Layer 2, né, da Ethereum, que é Polygon ou Arbitrum, né, as transações migram para 1 segundo, para 3 segundos, né, com custo aí de menos do que 1 centavo, né, na transação, ou seja, é uma diferença colossal, né? E aqui estamos falando de registros na mesma rede, né, da Ethereum, porque tanto Polygon como Arbitrum são o que a gente chama de Layer 2, são camadas de segunda camadas em relação à rede da Ethereum, né? Quando a gente vai para Solana ou Avalanche, que aí são outras blockchains, né, você tem aí até mais rápido, né, e barato também é a mesma coisa, né, e volume dessas daqui todas similares, né? Então, assim, o grande volume é na rede Ethereum, né, mas você tem aí volume significativo em todas essas outras blockchains também. Olhando para frente, o que eles estão fazendo, que eu acho que é uma coisa que eu achei bem legal, porque assim, eles envolvem não só a USDC, mas também todo o ambiente, toda a comunidade, tudo que você precisa para negociá-lo, né? Então, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção é que eles vão lançar agora, provavelmente agora, nesse começo de 2023, né, um protocolo de cross-chain, né? Eles já estão em mais de 10 blockchains, então se você conseguir migrar e os desenvolvedores conseguirem fazer com que você migre o USDC que está na Arbitrum para Polygon, para Ethereum, para Avalanche, para Solana, para qualquer outra, muito fácil, isso aí vai ajudar muito o desenvolvimento e a integração aí de todo esse mercado, né? Então, se você tem, por exemplo, um vendedor ou alguma empresa que está lá vendendo que aceita receber em USDC, mas ele só aceita pela rede da Polygon, né? E o teu USDC está na rede da Ethereum, né? Pô, você tem que fazer a ponte e tal, né? Se eles se desenvolverem isso, ajuda e muito isso, tá? Mais duas ferramentas que ele coloca aqui, uma mais para desenvolvimento, né? Que eles comparam essa Sybase aqui, né? Que vai ajudar aí na parte de infraestrutura, né? Para mitigar custos e mitigar a parte de segurança, né? E também estão fazendo aí com que o Apple Pay use a USDC, né? Então, assim, uma coisa bem interessante aí para a gente acompanhar e ver como é que vai ser esse movimento também, né? Claramente eles estão numa integração aí de mercado tradicional com mercado cripto, tá? Eles estão aí, ó, ele acha que eles estão eles estão dedicando tempo aí também para fazer uma parte de pagamentos, né, uma plataforma de pagamentos aí para compra, né, para facilitar a compra online, também estão desenvolvendo isso, né? E ele finaliza aqui esse capítulo dizendo que ele espera que o SDC seja um meio de troca confiável, né, e que vai auxiliar muito aí o ecossistema dos desenvolvedores e inovação aí nesse mundo de Web 3.0, né? Ele é bem otimista em relação a isso. Ele vai agora para uma parte de falar sobre criando uma coisa mais inclusiva, né? Sempre que a gente fala de inovação ou de stablecoin ou de câmbio, a ideia é que se acabe utilizando isso para dar mais acesso, né, para as pessoas que são desbancarizadas, quem não tem acesso a banco, seja por conta de custos, quem tem que fazer câmbio e que paga um custo muito alto, né? Essa tecnologia, uma das grandes promessas é que ela vai ajudar em relação a isso. E ele cita aqui dois casos interessantes. Um caso é o caso da Ucrânia, né, que você já consegue hoje, viu, o SDC tirar dinheiro lá em 4.500 localizações na Ucrânia, né? Então, assim, ele cita que foi um dos mecanismos utilizados para fazer doações para as populações na Ucrânia, o que é bem interessante em relação a isso. E a outra é que ele fala que para instituições aí de caridades que recebem dinheiro, né, isso tem ajudado bastante aqui a parte de custo, né, que eles conseguem fazer isso com entre 2% e 2,70% mais barato para cada doação, né, por conta de todo o custo de processo ou processamento das doações até chegarem no lugar. Tá, então, assim, acho que é bem interessante. Outra que ele fala aqui é um pouco dessa comunidade, eles doaram 1 bilhão aí de USDC para bancos e bancos comunitários nos Estados Unidos, né? É uma coisa muito local, Estados Unidos aí para fazer.
Ah, esse aqui é outro que vale a pena ver, também está na minha lista para ver. Eles criaram em 2022, eu não tinha isso no radar, né, o que eles chamam de Cycle U. Deve ser esse U, deve ser de University, né, que é uma coisa bem interessante. Eu até vou colocar aqui, ó, que é o outro que eu separei. Vamos botar aqui no Home. Esse é o site deles, né? Então ele tem oportunidades para acadêmicos, para estudantes, para staff. Ele começou com staff, né, essa oportunidade, né, de fazer como as pessoas, ensinar para eles o que era blockchain e o USDC, e agora tem para todo mundo. Então eu até entrei aqui para estudantes, ó, você tem o catálogo dos cursos aqui, onde você pode entrar aqui e ver o que você quer fazer. É bem interessante esse... isso tem que fuçar um pouco mais, mas acho que é uma iniciativa bem interessante para quem quiser se aprofundar e quem estiver começando nesse mundo de blockchain. Eu acho que é uma iniciativa bem legal e que vale a pena todo mundo pelo menos acompanhar e dar uma olhada. Tá? Para frente agora, o que ele acha que vai acontecer? Ele é mega otimista, né? Aqui estamos falando no relatório do cara que faz a USDC, né? Então assim, ele não poderia colocar diferente, eu acho. Né? Mas ele fala algumas coisas que eu concordo aqui. Uma delas é isso aqui. Não teve nenhum outro ativo digital que tenha chamado tanta atenção dos reguladores, né, do que stablecoins. Né? Então, assim, desde que a gente teve lá o Facebook com a Libra lá em 2018, né, começou toda a discussão de USDC, de CBDC, não tem nenhum outro ativo digital que você veja os reguladores se preocupando tanto. Tá? Então, assim, é um foco muito grande e é bem legal isso daqui. Por quê? Porque ele tem vantagens enormes em relação aos sistemas que a gente tem hoje. Né? Então, ele cita aqui todas essas daqui. Né? Então, assim, você pode fazer quase instantâneo, né, o settlement, né, a liquidação da operação. Ela é programável, ela pode ser composta de várias operações juntas. Né? Ela pode linkar aí o sistema real, a economia real com o sistema bancário, muito fácil. Né? Tá sempre online, né? Acessível universalmente no mundo inteiro. Então você tem vantagens muito grandes aqui que ajudam bem a isso aqui. Tá? E ele termina aqui falando que as poucas inovações têm uma perspectiva tão grande de serem utilizadas no dia a dia das pessoas se forem bem reguladas e baseadas em ativos confiáveis. Tá? Então, assim, isso aqui acho que é bem interessante, bem forte essa declaração no final. Eu concordo, eu acho que isso aqui vai mudar muito. Né? Então, assim, a gente fala muito de tecnologia, muito de essa discussão de blockchain, etc. Mas o que vai acontecer mesmo, eu acho, é que a gente vai começar a utilizar isso sem nem perceber daqui a um tempo. Né? Então, assim, vai ser tão fácil e tão bom da gente usar que vai todo mundo migrar e vai utilizar e pronto. Né? Então, assim, se vai ser o USDC, se vai ser uma CBDC, né? E também tem a questão de qual esse USDC dos outros países, né? Então, já tem o EURC, o Real tem algumas stablecoins, né? Nenhuma da Cycle, mas tem algumas stablecoins já também emitidas aí para cumprir esse ponto. E aqui ele termina, ele tem parte do glossário, tá bom? Era isso. Bem, chegamos ao final. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like e de compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.